Gravando. Bom dia. Hoje, dia 29 de janeiro de 2023, somos a EBD da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Estamos estudando nesse trimestre os livros de Levítico, Números e Deuteronômio, da revista Compromisso da Convenção Batista Brasileira. E o texto, é chamada à adoração. E a gente começou a estudar lá no dia 15, que Deus escolhe um povo para a sua adoração. No livro de Gênesis, Deus separa Abraão e o convida a sair da sua terra e promete que fará dele uma grande nação e que vai multiplicar a sua descendência, e a gente pôde estudar isso, que Deus escolhe esse povo para a sua adoração no livro de Gênesis. E Deus cumpre a sua promessa em todo o capítulo, e nós chegamos ao livro de Êxodo, onde Deus e as 12 tribos são formadas, as 12 tribos de Israel, a partir de Jacó, e o povo se torna cativo no Egito, depois da grande fome que há em toda a terra. E o povo se torna cativo, e Deus levanta um homem para libertar esse povo, para o adorar, E a partir de Moisés, Deus liberta o povo de Israel para hoje chegarmos aqui no livro de Levítico. E esse livro é a instrução do povo, Como que Deus instrui, dá orientações ao povo de como adorá-lo, Depois de formar essa grande nação, depois de libertar essa grande nação, Deus vem, se aproxima do povo, ensinando o povo a adorá-lo, como que ele deve fazer isso, como que o povo deve abandonar o pecado, como que o povo deve sacrificar para que se aproxime de Deus. Deus sempre busca um motivo, uma ação para se aproximar do povo. O amor de Deus nos alcança em todo tempo, toda época. E Deus deseja isso, Deus deseja que nós nos aproximemos dele. E hoje nós chegamos à nossa quinta lição, que é do livro de Levítico. Nós estudaremos do capítulo 1 ao capítulo 12. E Deus dá a instrução a Moisés para que o povo o adore, como o povo deve sacrificar para se aproximar dele. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a direção de Deus para esse estudo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te engrandecemos por esse dia, Senhor. Te agradecemos pela tua boa palavra que nos ensina, que nos orienta, Pai, de uma maneira tão especial. Cada vez, ó Deus, que nós lemos a tua palavra, tu abres os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso entendimento, Senhor, para o teu querer. Obrigada, Deus, por isso, Senhor, porque tu fala conosco, que a tua palavra ela é uma inspiração, ó Deus, para as nossas vidas, onde nós podemos aprender sobre a tua boa vontade, ó Deus. Nos ajude, nos ensine, que nós possamos aplicar a tua palavra no nosso dia, Deus, na nossa vida, nos nossos relacionamentos com as pessoas, ó Deus, que a tua palavra seja sempre a nossa direção, o nosso entendimento, Senhor, aquilo que fazemos para te honrar e para te servir. Que a nossa vida, Senhor, exale o teu bom perfume e que as pessoas vejam em nós a tua boa vontade, Senhor. Obrigada por Jesus Cristo, teu Filho amado, porque a tua palavra sempre nos revela a ele, Senhor. Obrigada por isso, Deus, que possamos realmente ter comunhão com o Senhor e que a nossa vida seja um perfume agradável ao Senhor, que te agrade, Senhor. Que nós possamos realmente agradar ao Senhor e que o Senhor realmente tenha desejo de se aproximar de nós. Fala aos nossos corações, abençoe as pessoas que estão do outro lado da câmera, Senhor, ouvindo a tua palavra, que tu possa estar abençoando a vida dessas pessoas, a sua saúde, a sua família, os seus projetos, Senhor, que cada um possa entender a tua vontade para a sua vida, Deus. Abençoe a nossa igreja. Obrigada, Deus, pela vida do nosso pastor. Muito obrigada, Deus, por essa tua casa. Obrigada porque temos a oportunidade de te servir aqui neste lugar. Sabe, Senhor, que tu nos conheces, sabe quem somos. Usa a nossa vida
e a nossa voz para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus instrui os seus adoradores. Nós vamos ler Levítico, capítulo 9, versículo 23 e 24, que diz assim: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e depois saíram e abençoaram ao povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. O livro de Levítico é um dos 3 primeiros livros do Pentateuco. Nesse trimestre, introdutoriamente, começamos com o livro de Salmos, Gênesis e Êxodo, como eu já falei anteriormente. Esse livro, o livro de Levítico, é aquele que regulamenta para o povo a lei de Deus entregue a Moisés lá no Monte Horebe, que se encontra lá no capítulo 19 do livro de Êxodo, né, nos versículos 3 a 6. Foi a nossa segunda lição passada. O livro de Levítico, como já disse, é o 3º livro do Velho Testamento e a sua autoria é denominada a Moisés. Ele data cerca de 1445 anos antes de Cristo. E ele se chama Levítico pelo fato de ser um registro de leis referente aos levitas, da tribo de Levi, né, ao serviço religioso. Os levitas, como eu já falei, são descendentes da tribo de Levi, homens que foram separados para servirem como sacerdote à lei de Moisés. Nós lemos isso no livro de Números, capítulo 3, de 5 a 8, que fala assim, ó: Disse o Senhor a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e cumpram os seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar do tabernáculo. O serviço dos levitas era cuidar da vida religiosa do povo. E o objetivo principal do livro é fornecer instruções e leis para orientar o povo pecador, mais redimido em seu relacionamento com um Deus Santo. O pecado do homem deve ser expiado através de ofertas e de sacrifícios próprios. Isso na lei. O tema principal é dar ênfase na necessidade de uma santidade pessoal em resposta a um Deus Santo. Os temas de Levítico que nós vamos estudar hoje, do capítulo 1 ao capítulo 12, são os tipos de ofertas que eram oferecidas no tabernáculo, o significado de cada atitude durante o cerimonial e o sacrifício, a consagração dos primeiros levitas e outras leis cerimoniais e sanitárias. Os levitas, eles não receberam a herança na terra prometida. Quando Deus dividiu as terras, lá no livro de Êxodo, cada tribo teve a sua parte na terra que Deus prometeu. Mas os levitas, eles não receberam nenhuma terra. E a gente lê isso em Números 18, 21 e 24. Fala assim, ó: Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque o dízimo dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Por isso, eles viviam, os levitas, dos serviços religiosos e dos dízimos das nações de Israel. Embora normalmente não desperte o interesse do leitor da Bíblia, o livro de Levítico oferece a quem deseja apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Ele apresenta muitas lições
O nome de Levítico é atribuído ao livro a partir da versão latina, e ele refere-se ao seu conteúdo, indicando ser um livro cujo assunto trata das funções do levita e do sacerdócio. É um guia para todo o povo, instruções para uma comunidade de adoradores. Nesse livro, Deus fala 31 vezes a Moisés nos termos: fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Nosso primeiro tópico da nossa lição nos fala sobre holocaustos, adoradores totalmente consagrados ao Senhor. E a partir do versículo 1 do capítulo 1, nós vamos estudar do 1 ao 17, essa primeira parte desse primeiro tópico. O 1, eu só vou ler de Levítico, o versículo 1 e o versículo de 1 ao 3. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado e de rebanho ou de gado miúdo. E se a tua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação. O trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. O elemento essencial do sistema de sacrifícios era o estabelecimento da manutenção e da comunhão com Deus. O holocausto, ele era um sacrifício no qual a oferta, geralmente um novilho ou um cordeiro, era colocado sobre o altar, e ali ele era totalmente queimado, sem que nada dele restasse para ser consumido, nem pelo sacerdote e nem pelos ofertantes. O holocausto, ele é mencionado pela primeira vez como referência à adoração de Noé, quando ele sai da arca, lá em Gênesis 8:20. Após o dilúvio, Noé sai da arca e prepara para o Senhor um holocausto em gratidão a tudo que ele passou e pela misericórdia de Deus ter alcançado a sua família, sendo salvo, do dilúvio. Também em Abraão adorou a Deus oferecendo para ele holocausto. O fato de o holocausto ser inteiramente consumido pelo fogo tipifica que o pecador era consumido e com ele o seu pecado, de modo que quando ele saísse dali, ele poderia gozar de paz e de comunhão com Deus. Representa que após o holocausto, após a oferta ser queimada, ele se reconciliava com Deus, E a gente pode perceber isso aqui, o holocausto visava a expiação da natureza pecaminosa do homem, sem referência a nenhum pecado em particular. Envolvia também a ideia de consagração do crente ao serviço do Senhor, que passava a senhor da vida do ofertante e ele consagrando no sacrifício e agora disposto a servir na sua causa. Então, o holocausto é algo que traz o homem à adoração a Deus, a se reconciliar com Deus. É para isso que serviu o holocausto no Velho Testamento. Hoje, nós nos reconciliamos com Deus através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o nosso holocausto, o nosso Cordeiro hoje. Mas antes de Jesus, o povo precisava ofertar, fazer o sacrifício para que os seus pecados fossem perdoados. Era tanto que eles precisavam estar sempre ofertando. Jesus, ele se ofereceu de uma única vez para nos libertar do pecado. Mas na época da lei, do Velho Testamento, o homem precisava sempre estar sacrificando, fazendo ofertas ao Senhor para que Deus perdoasse o seu pecado, para que ele se reconciliasse com Deus. Ofertas, adoradores profundamente agradecidos. É o nosso segundo tópico da nossa lição, E a gente vai estudar esses tópicos no capítulo 2, de 1 a 16, no capítulo 6, de 19 a 23, no capítulo 7,
de 28 a 38. Eu vou ler somente o 2, o versículo 1, o 15 e o 16, que diz assim, ó: quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá o incenso. Deitará azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso, é oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite com todo o incenso, é oferta queimada ao Senhor. A lei, ela estabelecia 2 tipos de sacrifícios: oferta expiatória para a remissão de pecados e oferta de gratidão ou dedicação. A primeira é uma necessidade do homem por haver transgredido o mandamento do Senhor. Quando o homem pecava, Moisés deu os 10 mandamentos. Quando o homem pecava, fazia algo que desagradava ao Senhor, ele precisava fazer uma oferta expiatória para que o seu pecado fosse perdoado. A segunda era um ato voluntário, em reconhecimento do amor misericordioso do Pai. A oferta de gratidão ou dedicação não era uma oferta porque você pecou, era uma oferta porque você estava grato a Deus por algo que Deus fez, pela bondade de Deus, pelo amor de Deus, e então você prestava a Deus uma oferta. A segunda oferta, então, era um ato de gratidão, de reconhecimento voluntário. Depois de reconciliado com Deus, o indivíduo deve demonstrar gratidão para com o Senhor, oferecendo diante dele uma oferta que significava também uma promessa de obediência. Assim como os elementos do sacrifício expiatório tipificam Cristo, o novilho representa a dedicação a servir. O cordeiro representa submissão. O cabrito, a natureza pecaminosa assumida por ele. E a rolinha, o sacrifício extremo. Também, a oferta de gratidão guarda uma relação tipológica com a perfeição do sacrifício de Cristo. A flor de farinha, fruto de uma relação, fruto da terra, sugere a humanidade de Jesus. O óleo, sua santidade. O incenso, a abundante graça que estava sobre ele. E o sal, a sua fidelidade. O ato voluntário da oferta deve ser o reconhecimento ao amor misericordioso do Pai. Quando você oferta voluntariamente, é um ato de reconhecimento da misericórdia de Deus que se renova sobre as nossas vidas todas as manhãs. A gente vê o povo aqui sendo grato a Deus por tantas bênçãos e a gente precisa também praticar essas atitudes de ofertar com gratidão ao Senhor. O nosso terceiro tópico, ele fala sobre sacrifícios adoradores celebram em comunhão. Nosso texto é muito extenso, irmãos, então não dá para ler todos os textos. Então eu separei alguns textos somente para que a gente tenha mais clareza do estudo. E esse texto é o Levítico 3:1 e o Levítico 6:7, que diz assim, ó, versículo 3:1: e se a sua oferta for sacrifício pacífico, se houver de oferecê-lo de gado, vaco, seja macho ou fêmea, sem defeito, oferecerá ao Senhor. Essa oferta pacífica é a oferta de paz, né? Há 3 tipos de oferta de paz, que são ação de graças, voto e voluntária. Lá em 7:1 de Levítico, de 11 a 21, a gente vê que ele representava a comunhão entre o adorador e Deus, né? Vamos ler também 9:18, que diz assim, ó, 9:18.
Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue e aspergiu sobre o altar em redor. Visto ser o único sacrifício no qual o adorador comia a refeição com os seus sacerdotes. Em Levítico 1:35, nesses versículos, a gente vê o cuidado de Deus com aqueles que cuidam do povo, os ministros. Eles são dignos do salário que revelam. Nesse capítulo aqui, no 7:31 a 35, a gente vai ver que o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. É a porção dos sacerdotes. Também a coxa direita darei ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse trará a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e aos seus filhos por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção dos seus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, no dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes do Senhor. Aqui, essa oferta diária era oferecida aos sacerdotes e aos que trabalhavam no tabernáculo, porque essa tribo, esses levitas, eles não tinham uma terra para cultivar, para ganhar o seu sustento. Então, Deus separou a parte da oferta do povo para o sustento deles e de suas famílias. Aqui a gente faz uma analogia com os obreiros de hoje. Os pastores, os ministros, eles precisam receber o seu salário, porque também eles deixam a sua vida para se dedicar no tabernáculo, na igreja, na casa do Senhor. E a gente precisa dar o sustento a essas famílias. Então, os dízimos, as ofertas, o salário, todo obreiro é digno do seu salário, porque Deus já instruiu o povo lá atrás que o obreiro precisa do seu sustento. E a gente pode fazer uma analogia disso aqui, trazendo para os nossos dias. Os obreiros que se dedicam à casa do Senhor, eles precisam também de uma parte da oferta para o seu sustento, para o sustento da sua família. O fato de a oferta queimada diária vir antes da oferta de paz mostra a importância da expiação como base para a comunhão com Deus. Isso está em Levítico 3:5, que diz assim: e os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, a qual foi providenciada por Cristo para a igreja. Em Romanos 5:1, a Bíblia diz que nós somos justificados, pois, mediante a fé. Pela fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a oferta de paz que queimava, né, ela era comunhão do povo com Deus. Através dessa oferta, o povo tinha comunhão com Deus. E hoje, nós que somos justificados pela fé, a gente tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Assim como a oferta de paz demandava uma contribuição valiosa da parte do adorador, a contribuição também é vital para a comunhão com Deus. Então, quando a gente é grato a Deus, a gente oferta ao Senhor. A gente oferta a nossa vida, a gente oferta o nosso tempo, a gente oferta os nossos talentos, a gente oferta os nossos recursos, porque nada é nosso, tudo é de Deus. Então, o adorador, ele tem essa visão, esse entendimento que a contribuição, ela é valiosa, porque ela é vital para que o homem tenha comunhão com Deus. Robert Jamielson diz que se a sua oferta for sacrifício de paz, sacrifício pacífico, ela
sendo usada nas Escrituras para denotar prosperidade e felicidade em geral. Uma oferta de paz, ela é um tributo voluntário de gratidão pela saúde ou por outros benefícios, pela família, pela vida, pelo trabalho. Então, uma oferta de paz, de gratidão, um sacrifício pacífico, ela é esse tributo voluntário a Deus pelo que Deus faz e pelo que Deus é. Nessa visão eucarística, ela é um sinal de gratidão pelos benefícios recebidos. Também ela pode ser uma oferta votiva, que significa o quê? Que você faz um voto, né? Apresenta em oração a Deus pelos benefícios que você deseja no futuro. Algo que você almeja no Senhor, também você pode fazer uma oferta voluntária, né, de um voto para que você receba do Senhor aquilo que você deseja. Nesse contexto, nós vimos que entram as chamadas ofertas de paz, que se bem possam ter como pano de fundo, a expiação objetivamente tem apenas a ideia de reparação ou de consagração. Aqui, nós devemos incluir que tudo que o crente possa fazer ou sentir, expressando reconhecimento pelo que Deus faz e pelo que Deus é. Quando você oferta, você expressa para o Senhor tudo que Ele é e tudo que Ele faz. Ela é uma ação que começa, às vezes, no indivíduo, mas essa ação de ofertar, ela exige que haja uma socialização, né, para o comunitário. Ou seja, o meu coração, ele se alegra com algo que Deus faz e eu desejo prestar uma oferta ao Senhor. Então eu expresso esse sentimento ou essa alegria, essa gratidão em forma de culto ou uma oferta ao Senhor pelo favor recebido. Dessa forma, o sacerdote fará a propiciação pelo culpado perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que o tornou culpado. No tempo da lei, o sacerdote era a pessoa que representava você diante de Deus no tabernáculo. Você oferecia o sacrifício, ele fazia o sacrifício, e após o sacrifício você era perdoado por aquele pecado que você teria cometido, ou pela sua oferta de gratidão. Deus aceitava depois que você a oferecia ao sacerdote. Levítico 6:7, nós vemos que é um tratado ainda quanto aos pecados voluntários. 6:7 diz isso, ó. O sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. A pessoa que não quisesse devolver, que como depositário guardou ou penhorou, bem como se houvesse roubado, extorquido, não devolvido algo, jurando falsamente, e ainda qualquer outro pecado semelhante que os homens costumavam fazer, deveriam restituir o que era do outro, acrescido da 5ª parte no dia da oferta da culpa. Toda manhã, o sacerdote deveria colocar lenha sobre o altar, o qual não deveria se apagar, e então colocaria o holocausto em partes e a gordura das ofertas pacíficas. Deus ordena que o fogo ardesse continuamente. Esta ordenança de Deus tem uma aplicação muito significativa para os cristãos da Nova Aliança, para nós, né? As Escrituras, elas revelam que o Espírito Santo é como fogo, determinando que nós não apaguemos. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apagueis o Espírito. Além também, né, essa aplicação também para nós como cristãos da Nova Aliança, nós somos os templos, os nossos corpos são o templo do Espírito de Deus, né, que diz lá em 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nosso corpo é o templo de Deus. Nós somos os sacerdotes na nova aliança, né?
em Apocalipse 1, de 5 a 6, fala assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e ele a glória e poder para todo sempre. Amém. O nosso coração também é o altar do Senhor. O Salmo 111, 1 diz assim: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembléia dos justos e na congregação. Portanto, nós podemos entender que essa lenha a ser colocada diz respeito à atitude de nos encher todos os dias do Espírito Santo, a fim de que, por ele, nós sejamos constantemente purificados através da sua ação em nós, vez que ele é quem nos convence, quem nos instrui, quem nos transforma. Hoje, nós não precisamos levantar um holocausto físico de madeira, matar um animal para que os nossos pecados sejam perdoados. Jesus é esse cordeiro. E Paulo nos incentiva a nos encher do Espírito, a colocar lenha, adorando em comunhão, salmodiando e louvando a Deus com os nossos corações e com gratidão. Isso está lá em Efésios 5, 18 a 20, que fala assim, ó. Efésios 5, de 18 a 20. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e com cânticos espirituais. O Salmo 103, no versículo 1 e 2, fala assim, ó: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O salmista nos aconselha a bendizer ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por todos os benefícios que Deus nos dá, né? São atitudes constantes de adoração que Deus deseja de nós. Deus deseja esse relacionamento conosco, um relacionamento de adoração. Nós fomos criados para a adoração, para o louvor da glória de Deus. E Deus sempre está dando uma oportunidade ao homem de se achegar a Ele em louvor, em adoração, em gratidão. E a palavra de Deus nos orienta a nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos prestar a Deus louvor, adoração, gratidão, todos os dias da nossa vida. Nosso quinto tópico, quarto, é unção, adoradores plenamente habilitados. Está lá no livro, no capítulo 8 de Levítico, que diz assim, ó: depois das diversas instruções sobre a liturgia que agrada ao Senhor, Moisés é instruído a ungir, a consagrar aqueles que haveriam de ministrar diante de Deus e do povo. Arão e seus filhos foram separados para o sacerdócio. Levítico 8, capítulo, versículos 1 e 2, que fala isso, assim, ó. Levítico 8, 1 e 2. Disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e a seus filhos, e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e os cestos dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Deus fala para Moisés, né, juntar eles.
Então Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade se reuniu na entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade, lá no versículo 4 e 5, foi isso que o Senhor mandou fazer, que nós precisamos manter a nossa vida ordenada, de acordo com a vontade de Deus, para honrá-la. E aí ele dá as instruções sobre como que um adorador precisa estar habilitado. Como que nós precisamos estar habilitados? Nós precisamos manter a nossa vida ordenada de acordo com a vontade de Deus. Os meus desejos carnais, os meus afetos e as minhas concupiscências, elas precisam ser abandonadas, metódica e sistematicamente, para que a glória de Deus seja manifestada em nossa vida. Eu tenho que deixar o meu eu, deixar quem eu sou, para servir ao Senhor, para adorá-lo, para amá-lo. Matar os meus desejos carnais, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não engrandece o nome de Deus, eu preciso deixar para que eu possa adorar ao Senhor. Nós precisamos estar atentos à adoração ao Senhor. E quando a gente não presta um culto que agrada a Deus, Deus fica entristecido. No capítulo 10 de Levítico, a gente vê que é introduzido ali algo que não agrada a Deus, a adoração que não é agradável ao Senhor. Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, que eram também sacerdotes, eles foram queimados, eliminados no tabernáculo, porque eles ofereceram a Deus sacrifícios que não agradavam ao Senhor. Não chegou ao Senhor como um aroma suave. E eles foram mortos lá no tabernáculo. Naquele tempo, o homem morria. Hoje Deus ainda nos dá uma segunda oportunidade quando a gente não agrada. Então a gente precisa estar atento quanto às práticas que são introduzidas em nossos cultos. Essa fala que eu disse agora de Nadab e Abiú está no capítulo 10, no versículo 1 e nos versículos 2. Eles prestaram a Deus um culto segundo os seus próprios padrões. A gente percebe aqui no livro de Levítico, que Deus está dando instrução ao povo de como eles devem prestar a adoração, como eles devem prestar o culto, como eles devem prestar a oferta que agrada a Deus, pelos seus pecados, pela sua gratidão, pela beneficência de Deus. Deus está ensinando o povo como que isso deve ser feito. E eles não obedeceram ao Senhor. Eles fizeram algo que não agradou a Deus. Então, eles fizeram segundo os próprios padrões do entendimento deles. E a oferta não foi agradável e eles foram destruídos, né? A Bíblia diz que Deus não se agrada de fogo estranho no incensário. E esse simbolismo todo é que nós precisamos observar em nosso culto. Nós precisamos observar se nós estamos colocando fogo estranho no incensário. Se o nosso louvor, a nossa adoração é algo que chega como um aroma suave ao Senhor. Nós viemos à igreja para prestar um culto ao Senhor, não para ser adorado, não para ser agradado, mas a nossa vida, que é o culto, nossa atitude, que é o culto, nosso louvor, que é o culto. Nós não vamos assistir ao culto, nós vamos prestar um culto ao Senhor. Nós vamos acender, né, a lenha, o incensário, de forma que seja agradável a Deus. Deus teve o cuidado de instruir o seu povo como adorá-lo. E hoje nós precisamos ter o cuidado de prestar a Deus um culto que vai adorá-lo em verdade. O holocausto, ele visava a expiação da natureza pecaminosa sem a referência de nenhum pecado em particular. Noé, quando saiu da arca, ele prestou um holocausto ao Senhor. Ele não foi pelos seus pecados, foi por algo que ele precisava, desejava servir, adorar, prestar a Deus um culto por tudo que Deus tinha feito. Envolve também a ideia de consagração do crente ao Senhor. O holocausto, ele envolve também essa ideia. Nós adoramos a Deus como resposta
a sua pessoa, a sua grandeza, a sua obra em nossa vida. Filipenses 3,3 diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, a adoração deve ser uma resposta da pessoa à grandeza de Deus. Uma nota constante nas instruções sobre as ofertas era a preocupação com o sustento que pertencia a Deus, pois o sustento vem de Deus. Aqui também é a fala do obreiro, né, do levita, que precisava de ser sustentado pelo povo. E a gente tem que perceber isso, que tudo é de Deus, tudo é do Senhor, o nosso sustento é dele. Nós, os salvos por Jesus, temos suficientes motivos para apresentar a Deus o nosso sacrifício pacífico em grande festa de comunhão. Nós precisamos celebrar com um sacrifício de paz, de gratidão, por tudo que Deus é, por tudo que Deus faz em nossas vidas. Nossa família, nosso trabalho, nossa saúde, os nossos amigos, a nossa igreja. Nós temos muitos motivos de celebrar, de apresentar ao Senhor o nosso sacrifício pacífico. E para concluir, nesse dia, nossa lição, uma lição grande, né? Quero concluir dizendo que o elemento essencial de sacrifício, ele era estabelecido da comunhão com Deus. O sistema de ofertas, ele queria apontar para o povo de Deus um fato importante: a chama do altar não se apagar. Todos os dias Arão acendia aquela chama. Isso aponta para nós o sangue de Jesus Cristo que foi derramado no Calvário. Jesus morreu há muitos anos atrás, mas ele continua salvando pessoas até hoje. Vidas têm sido restauradas pelo sangue de Jesus. Outro fato importante é que os sacrifícios pacíficos, eles ofereciam porque eles poderiam ter pecados por ignorância. Nós precisamos nominar os nossos pecados. Me perdoa porque eu pequei contra o meu irmão, Senhor. E o povo, às vezes, eles faziam ofertas porque eles acreditavam que talvez eles tivessem cometido algum pecado que eles não sabiam, então eles ofereciam aquela oferta. Mas nós precisamos entender que nós precisamos, na nova aliança, confessar os nossos pecados e pedir perdão ao Senhor. Um escritor, Labor, ele sugere que mais que um manual para os sacerdotes, o livro de Levítico é um guia prático para todo o povo, instruções para uma comunidade de adoradores. E hoje, Deus deseja e busca em nós verdadeiros adoradores. Lá no livro de João, no capítulo 4, a partir do versículo 1, a gente tem o encontro de Jesus com a mulher samaritana, aquela mulher naquele poço, né? E Jesus fala para ela, no versículo 23 e 24 de João, capítulo 4, que ele fala assim, 24 e 25. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí no versículo 23 ele fala assim, mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são o que o Pai procura para os seus adoradores. 24, de novo, eu lendo, diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E minha oração, meu desejo é que essa lição tão preciosa, de um livro que a gente às vezes lê e acha tão difícil de entender, mas a palavra de Deus, ela é
uma regra de fé e de conduta. E aqui a gente vê vários ensinamentos, né? E Deus instruindo o povo como que nós devemos adorá-lo. E Jesus fala para essa mulher que ele procura adoradores. Deus sempre está nos procurando para que a gente preste a ele um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, e que para isso a gente esteja com o nosso coração aberto, voluntário, a adorá-lo, a honrá-lo e a servi-lo, e para isso então ele nos abençoe, nos instrua, para que o seu nome seja glorificado através de nós e em nós. Eu agradeço a oportunidade, à igreja, a nossa diretora de EBD, né? A nossa querida irmã Esté Dutra, pela oportunidade. Esse estudo, irmãos, é da nossa revista Compromisso, e também algumas citações são do pastor José Célio de Andrade e da Junta de Educação Religiosa da Convenção Batista Brasileira. Eu fiz essas pesquisas dentro de todos esses livros da Bíblia, né? Que é nossa regra de fé e prática. Nós vamos orar para encerrar, e eu agradeço a oportunidade, desejo que Deus abençoe, que nosso domingo seja um domingo feliz na presença do Senhor. Pai, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra viva, como a tua palavra diz, importante, que chega no profundo dos nossos corações. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos instrui a como servi-lo e a como adorá-lo. O Senhor nos perdoa, Deus, apesar do que somos e de quem somos. O seu amor nos alcança, a sua graça chega até nós, ó Deus, e que a nossa vida possa ser realmente esse culto de adoração e de louvor ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Obrigada por tudo, ó Deus, obrigada pela tua palavra, obrigada pela liberdade que temos e pela oportunidade que temos de falar do Senhor com todos que se achegam até nós. E que a nossa vida, Senhor, que a minha vida em particular, seja esse reflexo da tua graça, para que muitos sejam alcançados pelo teu amor e favor. Perdoa, Deus, os meus pecados, dá-nos a tua graça nesse domingo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.